Olá, meu nome é Elisiane Schmidt e eu gostaria de compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência com o tratamento de terapia vibracional com a doutora Valquíria Parodi. Ela é especialista em física quântica e eu vou contar para vocês como é que foi. Eu estava em desespero porque meu filho estava com pré-diagnóstico de autismo leve, com todas as características de autismo leve. Ele estava em tratamento com psiquiatra, psicólogo. Nós estávamos fazendo o diagnóstico com uma psicóloga especialista em diagnóstico de autismo, e ele já estava com pré-diagnóstico de autismo leve. Então, eu em desespero, porque meu filho na primeira série não tinha desenvolvimento cognitivo, não estava conseguindo aprender na primeira série, e eu em profundo desespero, porque a professora me disse que ele estava em angústia. Ele queria aprender como os coleguinhas dele, ele via que ele não conseguia aprender e ele estava angustiado. Então, eu pedindo a Deus uma orientação e um fim para aquele sofrimento, meu e dele. Meu, por ver o meu filho em desespero por ele não poder se desenvolver como os colegas. E ele estava há 8 meses fazendo tratamento com psiquiatra, tomando risperidona. O doutor me recomendou que eu iniciasse no próximo ano com a Ritalina, para que ele pudesse ter aprendizado na segunda série. Ele me deu a receita e me pediu que eu iniciasse com esse tratamento. E aí eu não aceitei eu não aceitei ter que dar uma medicação tão forte para o meu filho. Então eu fui atrás de alternativas. E aí conheci o trabalho da doutora Valquíria Parodi. Nós fizemos um tratamento de 5 sessões. Foram uma por semana. Na primeira sessão eu já percebi uma melhora muito grande no que se refere à cognição. Ele foi me buscar no dia que eu fiz o tratamento através de mim. A doutora fez, porque ele era muito agitado, a gente não conseguia fazer o trabalho direto com ele. E precisava ficar em relaxamento profundo para poder receber o tratamento energético. E ele não conseguia, Quem é mãe de autista sabe que eles são agitados e eles não param quietos. Então foi feito através de mim essas 5 sessões, e ele não teve nenhuma sessão presencial, foi somente através de mim. Então, nessa primeira sessão, quando ele foi me buscar de carro, a gente saiu e, passando pela rua, ele teve um entendimento de que os números dos edifícios estavam diminuindo conforme a gente estava passando pela rua, e ele fez esse comentário. Então, eu fiquei muito feliz porque percebi que ele já estava tendo resultados na primeira sessão. Bom, iniciou o ano letivo na segunda série e eu parei com toda a medicação por conta própria. Eu percebi que meu filho já não tinha mais as características, tinha mudado da água para o vinho, as características foram sumindo, e eu quis testar como é que ele ia agir durante o início das aulas sem a medicação. Ele tomava risperidona porque ele era muito bruto, ele me batia. Então, o doutor disse que eu precisava,
para conter ele, que ele tomasse risperidona. E que nas crises mais intensas eu teria que conter ele com os meus braços e minhas pernas. E eu não quis aceitar isso, porque eu acho que, mesmo isso não sendo um ato de violência, mas é um ato de contenção, e acho que o ser humano que precisa ser contido, ele não está em equilíbrio, ele não está pleno, ele precisa de contenção. E eu não aceitei isso em nenhum momento, que meu filho precisasse de contenção. Eu imaginei sempre o meu filho no seu desenvolvimento pleno e absoluto. E assim foi e assim é. E graças ao trabalho da doutora Valquíria Parodi, eu consegui eliminar todas as características de autismo leve. Hoje meu filho já passam-se 3 anos, ele não apresenta mais as características de autismo leve. Durante o primeiro ano eu fiz sessões eventuais, talvez a cada 2 meses, com a doutora Valquíria. Parei com os tratamentos com psiquiatra, psicólogo, mesmo que a doutora Valquíria me orientou a continuar com medicação, com acompanhamento médico, mas eu, por minha intuição, resolvi não continuar, porque eu vi a melhora do meu filho, não senti necessidade de continuar. E fui muito feliz, porque com o passar do tempo ele só foi melhorando. Eventualmente apareciam novamente as características e eu ia na Valquíria, ele melhorava, e com o passar do tempo, mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, voltavam as características. E eu comecei a pesquisar por que isso está acontecendo. E fui entender de energias. E comecei a perceber como é que funcionam as energias. E comecei a perceber que eu entendi que a energia que a gente emana no nosso dia a dia, ela está no ambiente, a gente joga para o ambiente. Então, quando a gente está mais brabo, com raiva, sem paciência para lidar com as coisas, você está jogando energia negativa no teu ambiente. E os obsessores, que são energias negativas, eles se conectam com pessoas que emitem energias negativas, eles se alimentam de energia negativa. Então, como eu agia dessa forma, achava que isso era normal, a gente ficar bravo, irritado, com raiva das coisas e situações do dia a dia, e tinha uma falta de paciência para lidar com meu filho com aquelas características, então eu emanava para o universo essas energias negativas e atraía esses obsessores, e o meu filho acabava voltando com as características de autismo leve. Quando eu percebi que comecei a tratar o meu filho com amor, com carinho, com tolerância, respeitando os momentos dele, quando ele tinha alguma crise, eu abraçava ele com todo o meu amor, com todo o meu carinho, e dizia para ele: filho, eu te compreendo, eu entendo, fica tranquilo que logo vai passar, logo vai ficar tudo bem. Então eu compreendi que eu estava jogando energias de amor no meu ambiente, energias positivas, energias do bem, e isso se refletia nele, e isso se refletiu no meu lar. Então, quanto mais eu conseguia dominar essa energia negativa, ou seja, eu não emanava mais essa energia negativa, e quando meu filho, por exemplo, tinha essas pequenas exteriorização de negatividade, por exemplo, reclamando de alguma coisa, esbravejando, eu já corrigia na hora.
Eu dizia, filho, não é assim que funciona. Você tem que agradecer, você tem que ser grato de todo o teu coração. E eu dizia para ele, filho, agradeça agora por isso que aconteceu. Isso foi um aprendizado para você. E ele me obedecia e repetia. Então, eu trocava a polaridade negativa para a polaridade positiva de toda e qualquer coisa que acontecia no nosso dia a dia. Assim também com meu marido. E ele aprendeu a ser um pouco mais positivo, mais tolerante, mais amoroso. E a gente percebeu que quanto mais amor a gente lidava no nosso dia a dia, entre nós e com o nosso filho, tornou um ambiente familiar mais equilibrado, mais tranquilo, e a gente pôde oferecer para o nosso filho um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, e os filhos percebem isso e eles se sentem completos, eles se sentem tranquilos. Então, essas necessidades que eu sentia de voltar a precisar do atendimento da doutora Valquíria foram se espaçando cada vez mais, por conta desse entendimento que eu tive sobre energia. Então, eu percebi que quanto mais eu emanava amor, tolerância, gratidão, sentimentos bons, o meu filho não voltava com essas características, elas sumiam. E quando eu descuidava das energias, voltava a ser intolerante, acessos de brabeza, né? Falta de paciência. Aí voltava as características de autismo leve, porque desestruturava o ambiente do lar. E aí eu precisava novamente chamar a doutora Valquíria para um atendimento, que aí teve toda essa pandemia lá. Em 2020, a gente fez alguns atendimentos online via WhatsApp, que funcionaram da mesma forma como quando antes eu ia no atendimento presencial. Mas o que eu tenho para expressar hoje é a minha imensa gratidão ao meu caminho ter se cruzado com a doutora Valquíria Parodi, que foi através dela que eu consegui a cura para o meu filho. Então, a minha imensa gratidão, doutora Valquíria. Que Deus continue te usando imensamente para trazer o bem-estar para tantas pessoas, tantas famílias. Minha gratidão imensa, querida. Muito obrigada por tudo.